Dando continuidade aos trabalhos, apresento a mesa do painel A Crise de Água e as Políticas Públicas, Acesso à Informação e Participação da Sociedade na Gestão de Recursos Hídricos, com a doutora Denise Neves Abad, presidindo os trabalhos deste painel, Procuradora Regional da República, doutora Sandra Akemi Shimada Kishi, Procuradora Regional da República, Dr. Wagner Geron de la Torre, Defensor Público do Estado de São Paulo, da Regional Taubaté, doutora Mariana Tamarini, Coordenadora de Projetos do Cone Sul da Fundação Rosa Luxemburgo e membro da equipe Artigo 19, Brasil sobre Acesso à Informação, Dr. Renato Morgado, Gestor Ambiental e Coordenador de Políticas Públicas do IMAFlora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, e doutora Maria Inês Dolce, advogada e coordenadora da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Boa tarde a todos. Estamos aqui abrindo, então, esse painel, que é a crise de água e as políticas públicas, o acesso à informação e participação da sociedade na gestão de recursos hídricos. Nesse importante seminário que está acontecendo hoje e amanhã sobre a crise hídrica. Primeiramente, eu gostaria de abrir o painel dizendo que eu estou muito honrada pelo convite de presidir a mesa de um tema tão importante como esse, parabenizar também os organizadores, em especial minha querida colega Sandra Kish, pela iniciativa de propor esse debate. Eu lembro a todos que um dos grandes objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente é justamente a divulgação de dados e informações ambientais, justamente para que se forme uma consciência pública sobre a qualidade ambiental, e esse objetivo está em conformidade com os tratados internacionais de proteção ao meio ambiente e os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. Eu lembro aqui, já que estamos falando de dois temas, proteção internacional de meio ambiente e proteção internacional de direitos humanos, a Convenção de Aarhus de 98, que é a única e a principal que fala expressamente sobre a participação da sociedade como um direito fundamental na conscientização da preservação do meio ambiente. Além disso, é claro, também o direito de acesso ou liberdade de informação, ele decorre do direito fundamental de liberdade de expressão, previsto uma série de tratados internacionais, como a Declaração Universal, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, normas também de cunho regional, como a Declaração e a Convenção Americana de Direitos Humanos. E, portanto, o direito de acesso é um direito fundamental, essencial para o exercício da cidadania, essencial para o fortalecimento das democracias. A boa governança, portanto, ela exige transparência. Eu não vou me estender, porque eu não sou a grande expert no tema, e vou passar a palavra para os nossos diletos palestrantes, começando aqui com a colega doutora Sandra Kish, que é minha querida colega aqui na Procuradoria Regional da República, na terceira região. Por favor, doutora Sandra. Tá bom? Muito obrigada. Bom, aqui nesse evento a gente já começa aprendendo no próprio prenúncio, né, da presidente da mesa, né, a doutora Denise, minha querida colega, que tem a atribuição, inclusive, como Procuradora Regional Natural, para atuar na ação civil pública do Cantareira em segundo grau. E, enfim, o tema é dos mais importantes, não preciso nem ressaltar, tanto que, como foi dito aqui de manhã, é um tema que desdobra fronteiras, inclusive de estar na mesma mesa, Defensoria e Ministério Público, partes ex-adversas, né? Tinha aqui a minha amiga Thalita Verônica Silva, que na verdade foi a idealizadora, né, desse evento, num ato extremamente cidadão, né, que foi, enfim, o que me marcou mesmo,
né, uma expressão de pura cidadania, porque ela é uma defensora pública com atuação na área criminal. E ela é inconformada com vamos dizer assim, a situação, né, de hídrica, né, colapso hídrico aqui em São Paulo. Ela não se conformou e tomou a iniciativa de começar a organizar esse evento que vocês participam aqui hoje. Então, muito obrigada, Thalita, por me honrar compartilhando essa organização desse evento. Começaria aqui situando o acesso à água potável como direito humano fundamental. E por quê? Porque simplesmente ontem à noite foi publicado o último relatório da ONU sobre acesso à água de qualidade como direito humano fundamental. Lembrando que a ONU traz dados alarmantes sobre a situação crítica, que é mundial, na verdade, né, pois 2,9 bilhões de pessoas, segundo a ONU, no mundo inteiro, enfrentam a situação de escassez hídrica. E até 2025 já concluiu que 2 em cada 3 pessoas simplesmente não terão acesso à água. E esse tema é uma preocupação mundial desde muito cedo. Na verdade, desde antes do berço, do nascedouro do direito internacional ambiental, que normalmente é citado como sendo a Convenção de Estocolmo, de 1972, porque já em 1966, as regras de Helsinki, para depois a formação da Convenção de Helsinki em 92 e 94, ela já pontuava a importância do uso razoável e equitativo das águas. Ou seja, em 66, as regras de Helsinki, mesmo antes da Convenção de Estocolmo, traz como marco precursor uma regulamentação de uso da água, que tem que ser equitativo e razoável. E mais, exigiu aquela convenção que medidas de proteção, de preservação e de gerenciamento dos usos dos cursos d'água internacionais fossem desde logo adotadas. 1966 é a data. Ora, se não há uma conscientização para o uso equitativo e razoável da água, o que acontece numa situação de escassez, ou pior, uma situação de ineficiência da transparência num regime de escassez? Ora, a tendência é aumentar ainda mais o consumo de água. Se não sabemos o que realmente está acontecendo, ou se pairam dúvidas, então há um instinto humano natural de não morrer, de simplesmente consumir, salvando-se como puder. O Brasil, infelizmente, não assinou a Convenção de Helsinki, que é esse nascedouro da integração da gestão hídrica com a gestão ambiental, que é mais, enfim, conhecida de todos do que nunca, principalmente aqui no Brasil, porque a nossa Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos expressa a necessidade de uma gestão integrada. E quando ela diz gestão integrada, é lógico que a integração da gestão hídrica com a gestão ambiental. Isso é repetido para não deixar dúvida na nossa legislação, e mais 2 vezes em artigos seguintes. No artigo 11, no artigo 22, enfim. E aí eu volto de novo à Convenção de Helsinki. Esse uso equitativo e razoável já estava lá nos artigos 5 e 7, e depois também foram repetidos no relatório Franklin,
na Declaração de Estocolmo de 72, na Declaração do Rio de 92, em Johannesburg, enfim, até os dias de hoje, simplesmente em todos os atos normativos relativos a recursos hídricos. E todos os últimos relatórios da ONU também têm colocado a preocupação com as transposições de bacias. Ora, na parte da manhã, na palestra magna de abertura de Paulo Afonso Leme Machado, ele lembrou, ele localizou um documento, um plano de bacias, que esclarecia e pontuava que houve, já em 2004, contestações, foi a palavra, né? Enfim, contestações com relação à transposição de águas pela reversão no sistema Cantareira, desde 2004. Então, lá, há mais de 10 anos, já era possível se prever que problemas viriam, se não fossem adotadas as medidas de correção e de prevenção. De outro lado, por parte do Ministério Público Federal, pelo menos, nós temos uma estatística na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, uma estatística antiga, de 1995, mas que serve como parâmetro, porque traz justamente os mais baixos níveis de intervenção do Ministério Público Federal por áreas. E essas áreas foram simplesmente a de saúde pública, a atuação nas áreas urbanas e a atuação pró-saneamento. Enfim, isso é preocupante. As estatísticas vêm para nos fazerem refletir e agir. A ONU, enfim, em 2010, como foi lembrada pela professora Clarissa, expressou o direito à água e ao saneamento como um direito humano fundamental. Mas, no entanto, e na prática, no Brasil, a nossa média nacional é de apenas 17,9%. E, para ser mais precisa, em algumas de nossas mais importantes bacias, como, por exemplo, a do São Francisco, que foi lembrada aqui pelo nosso colega Antônio Arthur, há um índice de tratamento de águas residuais de apenas 1,1% a 17,4%, ainda abaixo daquela média nacional. Em outra importante bacia do Brasil, como a do Amazonas, por exemplo, existe apenas uma única unidade de tratamento de águas residuais em Manaus. E apenas 8,5% da população na bacia amazônica é servida por tratamento de águas. Isso é preocupante porque, especialmente na bacia do Amazonas, houve já a experiência precursora de uma tentativa de privatização das águas. Lá é uma empresa privada que cuida da questão do saneamento. E não por isso, até o momento, houve uma situação de melhoria nesse campo. Ainda trago outros dados alarmantes, porque 96% da irrigação no Brasil, infelizmente, utilizam técnicas ineficientes com perdas incríveis de água, 96%. E as empresas de saneamento no Brasil têm uma média de 40% de perdas na distribuição de água, um desperdício de R$1 bilhão por ano. O direito à água potável, à água de qualidade no Brasil, como que juridicamente ele se situa? O direito à água potável é um direito humano fundamental, como dito em resolução pela ONU em 2010.
Mas particularmente entendo que a nossa Constituição também abriga implicitamente esse direito à água potável, onde? Ora, logo no nosso artigo 1º, 3 da Constituição Federal de 88, pois esse tema integra o núcleo do direito à dignidade da pessoa humana. E essa preocupação com o tema saneamento, ou seja, potabilidade, na legislação brasileira é antiga, pois desde 1940 a contaminação da água potável é concebida como um crime no Código Penal, artigo 271. Ainda mais recentemente, o artigo 54, parágrafo 3º da Lei 9.605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais, tipifica a conduta de quem falta com necessárias medidas de precaução em caso de risco provável de dano ambiental grave ou irreversível. Ora, ontem à noite, como foi dito, publicou-se o último relatório da ONU para conflitos provocados pela escassez da água, concluindo que o impacto na corrupção na água é mais imediato e plenamente visível porque afeta vidas. E concluiu ainda esse relatório que a corrupção no desenvolvimento de infraestruturas necessárias, estruturas aquíferas e sanitárias, é tão gritante que 30% do financiamento, infelizmente, sempre acabam sendo desviados para outros fins. Concluindo ainda que esta conduta pode sim ser vista como um crime lesa humanidade. Ontem, por isso que na abertura de hoje, o nosso procurador-chefe, Dr. Pedro, até brincou comigo e disse que nós tínhamos combinado, eu e a ONU, de realizarmos hoje esse evento. Enfim, o papel do Ministério Público na gestão de recursos hídricos e saneamento é relevantíssimo por esses motivos. A própria Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a 9433/97, prevê a redução de custos de combate à poluição da água, com o quê? Com a adoção de medidas preventivas e de preservação. Sim, então nesse momento de colapso, de escassez, é necessário também falarmos de medidas preventivas e de preservação. Ora, se não chove, nós dependemos da vazão afluente. E se as fontes estão secas, nós precisamos adotar medidas imediatas, preventivas, de recuperação desses mananciais. Por isso, o Ministério Público Federal está desenvolvendo um projeto de qualidade da água para a articulação entre os órgãos gestores e de governo e ainda com o Ministério Público do Estado e reunindo especialistas técnicos, engenheiros sanitaristas, biólogos, geoquímicos e outros, e a sociedade, como nesse espaço cidadão que hoje estamos exercitando. Para o quê? Para refletirmos, estudarmos e definirmos conjuntamente metas progressivas para a qualidade da água, para possivelmente serem integrados em planos de bacias hidrográficos. Esse projeto do Ministério Público Federal foi aprovado oficialmente pela Procuradoria-Geral da República em janeiro deste ano. Enfim, em resumo, esse projeto do Ministério Público Federal vai tentar estabelecer o mapeamento dos focos de poluição hídrica e suas causas, especialmente nas bacias PCJ, e ainda fazer o planejamento estratégico do MPF em recursos hídricos e ainda promover a articulação e atuação conjunta dos Ministérios Público Estadual e Federal para a efetividade da transparência e do controle social ressaltado na palestra do Carlos Bocuí. Por quê? Porque a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei recente, a Lei 12.527 de 2012, simplesmente exige a transparência
e traz a noção de controle social, repetindo uma expressão, controle social, que já estava prevista na Lei de Política Nacional de Saneamento Básico. Mas o que temos na prática? Infelizmente, na prática, faltam informações sobre alternativas para aumentar a oferta hídrica, faltam informações sobre os planos de contingenciamento do cogitado volume morto 3. O que nós temos são migalhas perdidas de informações duvidosas sobre eventual volume morto 3 a partir de março, sobre eventual falta d'água se não chover, sobre possível política de racionamento, enquanto na prática vislumbramos simplesmente várias regiões, com absoluta falta d'água, em regime já de racionamento branco. Enfim, é inevitável falar que falta acesso à informação e falta transparência. Então precisamos mesmo facilitar esses canais de diálogo entre o Ministério Público e todos esses órgãos gestores, e ainda o Ministério Público deve acompanhar as reuniões, não apenas nos comitês, mas nos Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como observadores, e para a garantia de uma efetiva participação e controle social em todos os fóruns e debates, em todas as fases, do planejamento, à articulação, à execução. Enfim, para quê? Para metodologias participativas de criação e funcionamento regular dos comitês de bacia e agência de águas. Por quê? Porque senão acabamos vislumbrando o que aconteceu. Um descompasso, para não dizer um desmantelamento, do sistema de gerenciamento de gestão em plena crise, onde são apagados os comitês de bacia, que simplesmente trabalharam anos a fios em suas câmaras técnicas, com várias especializações, estudando, planejando, estudando usos múltiplos, para depois, na crise, enfim, tudo isso ser deixado de lado. Isso não está aparecendo. Não estamos enxergando e não estamos ouvindo os comitês de bacias. Enfim, em São Paulo, gostaria de trazer os dados sobre as informações, né? O que há de informação hídrica afinal em São Paulo, o cerne da crise. Há várias fontes de informação, na verdade. A ANA tem a Hidroeb, que é uma plataforma estruturada, mas não tem conteúdo. O DAEE está com suas informações atualizadas desde 2004, mas você pode pedir, desde que a solicitação seja formal e por e-mail. O SAISP, que é uma rede telemétrica, promete um download, mas não está funcionando. A Sabesp simplesmente não era acessível. Eu digo não era porque, enfim, estamos em tratativas e reuniões com promessas de transparência pela Sabesp. Mas a Sabesp até há pouco não era acessível, não era disponível para nenhum dado e nada era publicado. E ainda na Sabesp, há 125 estações de monitoramento, mas apenas de vazão, não de qualidade. Existem outros pontos, um pouco mais de 50 pontos de amostragem de qualidade, mas todas essas estações e resultados estão sob sigilo. E até o momento nós não temos acesso ainda a nenhum plano de contingência do uso do volume morto 3, tendo sido já anunciado, inclusive pelos órgãos gestores na mídia, que possivelmente em março o volume morto 2 chegue ao seu final. Enfim,
Quais seriam as mudanças de objetivo no acesso à informação hídrica para uma transparência? Na verdade, precisamos de uma garantia de acesso a todos esses dados e de todos esses resultados das séries históricas de fluviometria e de pluviometria atualizados. E precisamos dessas informações disponíveis na internet, garantindo uma publicidade real. Ainda precisamos da obrigatoriedade por parte dos outorgados de instalações de estações de monitoramento fluviométrico e pluviométrico com informações numa plataforma, mas no órgão outorgante também, na ANA e no DAE. Ora, de que adianta, por exemplo, a CETESB ou a SABESP terem os seus órgãos de controle e de monitoramento da água se essas informações não são unificadas e não são ao menos repassadas para os gestores ANA e DAE, que são os órgãos outorgantes? Enfim, é necessário uma facilitação no acesso à informação hídrica através de uma plataforma unificada. Enfim, meu tempo já se esgotou, mas eu só iria entrar na questão dos comitês rapidamente, porque a paridade nos comitês está expressa em legislação no artigo 30 e 31 da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos e ainda a própria resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a Resolução 5 de 2000, prevê, na verdade, que os votos dos representantes dos poderes públicos executivos da União, Estado, municípios e DF só pode atingir até 40% do total de votos. O quê? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo que nós estamos lendo. Está na resolução. Só até 40%. E o que acontece na prática? Enfim, estamos muito longe disso. Ou os comitês assumem o dever legal da paridade, da representatividade da sociedade, ou então não temos gestão participativa. Simplesmente os resultados que nós temos são catastróficos, né? Houve 20 toneladas de peixes mortos no rio Piracicaba, em fevereiro do ano passado. Em agosto do ano passado, o rio totalmente seco, porque é a cidade ajusante do sistema Cantareira. Aqui a foto, enfim, que já se tornou até bastante famosa, né, do Cantareira. E, enfim, só gostaria de pontuar que a culpa não é só de São Pedro. E, na verdade, nós temos que valorizar aqui o controle social necessário, né, como premissa de uma justiça ecológica e de uma justiça socioambiental. E o que fundamenta esse controle social, que é mais do que um princípio à participação? O que fundamenta é a progressividade, é o princípio do não retrocesso na proteção. Porque se o Estado da informação democrática, o Estado social e democrático de informação já é uma conquista consagrada na Constituição Federal, então ela não pode ser combatida, não pode ser destruída, nem muito menos aniquilada. E constitucionalistas, né, enfim, como o Ingo Salles, a Carmen Lúcia Rocha, já pontuaram que, além de não poderem ser diminuídos, eles não podem ser, eles têm que ser reconhecidos, o princípio do não retrocesso, como implícito no sistema constitucional. Tanto que o TJ, Tribunal de Justiça, em São Paulo, já reconheceu o princípio da vedação do não retrocesso em matéria ambiental e destacou esse Tribunal de Justiça, no acordo, que qualquer ação tendente a reduzir o alcance das conquistas consolidadas na Constituição não podem ser aviltadas diante do princípio da vedação do retrocesso social. Enfim, o Estado democrático e ecológico que queremos é o Estado de informação de direito, para que
possamos não apenas ter a informação adequada, tempestiva, integral e completa para podermos refletir e reagir, mas para que possamos, à luz do artigo 216, parágrafo 1º 10 da Constituição, no capítulo do Sistema Nacional de Cultura, que prevê o controle social, para que possamos finalmente alcançar a efetiva democratização nos processos decisórios ambientais. Enfim, precisamos mudar políticas públicas, hídricas, numa cultura de democracia nos processos decisórios. Muito obrigada pela atenção e a oportunidade.